Fala, beleza? Eu sou o Dudu Gouveia e a minha camisa é muito linda. Essa peita aqui, ó, maravilhosa. Ganhei da minha tia de presente de Natal e estou completamente apaixonado por ela. E tal qual eu fiz ano passado, esse ano vou repetir a dose e vou fazer, tá certo? Um vídeo da análise da temporada do Esporte Clube Internacional, que para quem não sabe, eu torço pro Inter. Acho que dá para perceber quando você olha o meu cenário, porque aqui tem um cavalinho do Inter, aqui tem duas canecas do Inter, né? Ali tem mais coisa, então quando você olha o meu cenário, dá para perceber. E ainda vou gravar um vídeo mostrando as minhas camisas, a minha coleção de camisas de time, né? E essa aqui vai estar incluída com certeza. E vocês vão ver que o Inter é o time que eu mais tenho camisa. Eu tenho duas camisas guardadas ali de quando era criança. Então, se alguém tem alguma dúvida, no meu Instagram tem destaque chamado Inter. Aí tem Inter 1, 2 e 3, né? Então, assim, é isso, né? Então, vamos fazer uma análise. A temporada começa com o que para mim foi um vexame, que foi um empate com o Guarani de Bagé. Por que foi um vexame? Porque isso completou 2 anos sem ganhar do Guarani de Bagé, né? Vou repetir, 2 anos sem ganhar do Guarani de Bagé. Isso, por si só, é um vexame. Um time da grandeza internacional não pode aceitar ficar 2 anos sem ganhar do Guarani de Bagé. Eu vou falar sobre os vexames dessa temporada também. Mas isso não representou muita coisa. A gente sofreu para ganhar da Avenida, sofreu para ganhar do São José, né? Começou o gauchão meio aos trancos e barrancos. Teve aquele Grenal 4-4-4, que eu até fiz uma análise, né, aqui no canal, que foi assim um dos maiores assaltos da história do Grenal, né? O Grêmio foi nitidamente favorecido, o Inter foi muito prejudicado com aquele lance da mão do Wanderson, o árbitro inverteu o lateral, deu falta que não existiu, mais um monte de coisa. Então eu acho que naquele jogo o Inter foi muito prejudicado, mas não fez tanta diferença não. E aí, veio que pra mim foi o melhor momento do Inter na temporada, foi as finais do Gauchão. Primeiro jogo na Arena 2-0, né? Gol do Carboneiro, frio. Alan Patrick também gelado, né? Quase que ele vai lá e chuta a bandeira de escanteio. E o momento mais feliz que eu tive com o Inter, que foi dia 16 de março, Inter 1, Grêmio 1 também. Também naquele jogo teve um assalto, tá? Todos os Grenais Gauchão, o 4-4-4, o 4-4-5 e o 4-4-6, todos eles o Grêmio foi favorecido e o Inter foi prejudicado. No 4-4-5 teve 2 pênaltis não marcados. No 4-4-6 teve um pênalti não marcado e o gol do Grêmio foi um gol impedido do Wagner Leonardo, né? E teve um pênalti não marcado também, um toque de mão ali, enfim. Mas não interessa, porque nós ganhamos, né? Foi o único momento de felicidade que eu tive com o Inter nesse ano foi no dia 16 de março, quando o Inter foi campeão gaúcho, tá certo? O único não, né? Mas eu acho que o maior momento de felicidade que o Inter teve, que eu tive com o Inter no ano, foi esse daí. Então a gente começou muito bem, foi um jogo que eu achei que o Valencia ia se recuperar. O time demonstrava ser um time muito bom, porque ganhou um gauchão invicto, não ganhava um gauchão já tinha 9 anos, e invicto, enfim, tinha muito tempo, acho que o último tinha sido 2011, sei lá, tinha muito tempo que não ganhava um gauchão invicto, quebrou a sequência do Octa do Grêmio, Bernabé até aquele momento ainda era um lateral esquerdo pica, o Valencia fez um campeonato muito bom, né? O Bruno Henrique também foi muito bem, tal. O Aguirre foi meio atrás dos barrancos, mas começou a se desenvolver ali. E aí para mim começa, né? Depois desse jogo do Gauchão vem o primeiro jogo contra o Flamengo lá no Maracanã, né? Do Campeonato Brasileiro, que é 1-1, que a gente abre o placar com o gol do Bruno Henrique, inclusive. E eu acho, meu irmão, que aquele jogo foi até ali ainda era um Inter muito bom. O que para mim começou a desandar foi dia 3 de abril, pela estreia da Libertadores, Inter 1, Bahia 1. Que para mim foi um vexame também. Porque vou repetir aqui, tá? Eu falei isso no dia, eu falei isso depois,
e eu continuo falando. O dia que o Inter pegar o Bahia, numa Libertadores, e não ganhar, e eu não considerar isso vexame, aí, meu irmão, aí eu vou torcer pro Náutico, pro Santa Cruz, porque para eles é normal, entendeu? O dia que o meu time enfrentar o Bahia numa Libertadores, não falei Copa do Nordeste, não falei Campeonato Baiano, Libertadores, não ganhar e eu achar normal, aí fecha a porta, reestrutura, vamos começar do zero, porque tem muita coisa, né, errada. Então foi um vexame o Inter ter empatado com o Bahia. Ah, mas é um time rico, mas é o elenco cara da Libertadores. Ah, mas estava jogando fora. Foda-se, não interessa. É o Bahia, continua sendo a porra do Bahia, e a gente demonstrou um time que tomou 5 do Mirassol, né? Então, mas o Inter tomou 5 do Vasco, né? Mas o Vasco é maior que o Mirassol, né? Enfim. Mas continua sendo um vexame, tá certo? Ali, quando empatou aquele jogo, eu falei, putz, já era, né? Tem que melhorar muito, se não melhorar muito não vai adiantar, não melhorou muito, né? Depois a gente ganha do Cruzeiro, 3-0, um jogo bem bom. Aí tem o jogo contra o Fortaleza, um 0-0, que tem um pênalti não marcado pro Inter em cima do Rohel. E aí começa o Brasileiro numa sequência de 3 jogos, 2 empates e uma vitória, 5 pontos. 5 pontos, 3 jogos, teoricamente é bom, mas aí vem o jogo contra o Palmeiras, né, que perde em casa. Gol, acho que do Aníbal Moreno, que faz o gol do Palmeiras. 1-0 Palmeiras lá no Beira-Rio. E aí ali eu falei, acabou o Brasileiro, agora é focar nas Copas, porque se você quer ser campeão brasileiro, você tem que pontuar nas 5 primeiras rodadas, pelo menos. E não foi o que aconteceu, né? O Inter não pontuou nas 5 primeiras rodadas, então eu falei, acabou, já era. E aí dali pra frente foi tomar 4 para Botafogo, foi empatar com o Vasco, foi perder pro Corinthians de 4-2, empatar com o Mirassol, empatar com o Sport, né? Sofrer pra ganhar do Vitória, sofrer pra ganhar do Ceará, e por aí vai. Assim, ninguém esperava que o Inter fosse brigar pra cair, né? O Inter era candidato a título, cara. O Inter era candidato a título, ninguém esperava que fosse brigar pra não cair. Eu acho que demorou pra demitir certas coisas demoraram pra acontecer. O Roger, por exemplo, pra mim tinha que ter caído quando ele foi eliminado na Copa do Brasil pro Fluminense, né? José Olavo Bisol, que foi deixado para ser desligado no final do ano, ele tinha que ter caído para mim quando o Inter tomou 4 do Botafogo e ele foi falar que a culpa era da imprensa, né? Não só bastasse isso, o Inter foi eliminado da Copa do Brasil pro Fluminense e ele veio falar que a culpa era da imprensa, que não sei o que papapá. Para mim devia ter sido mandado embora ali. O D'Alessandro para mim devia cair quando o Inter foi eliminado pelo Flamengo na Libertadores, demonstrando uma vontade zero. Mazuco devia ir junto também. Então assim, eu acho que, como sempre, essa diretoria, as coisas demoraram muito para acontecer. Demoraram demais, né? Demoraram muito para acontecer e aconteceram. Quando aconteceram, estava tarde demais. O Inter quase foi rebaixado, né? Teve o Ramon Dias, veio ao invés do Beldia. Eu achei o Ramon Dias horroroso. Eu acho que ele não devia ter vindo. Nunca fui a favor da vinda dele. Eu achava que a vinda dele seria melhor que a vida do Zubeldia, mas eu estava aparentemente errado, porque o trabalho do Zubeldia no Fluminense tem umas ressalvas e tal, mas é melhor em si do que a do Ramon. E o Ramon, cara, ele saiu, acho que ele teve 2 vitórias com o Inter, 2 vitórias. Uma delas foi contra o Ceará, que inclusive foi o jogo que salvou o Inter do rebaixamento praticamente. E a outra eu não lembro, mano, o cara tomou 5 do Vasco, sabe? Perdeu pro Vitória, coisa horrível, né? Horrível. O Roger caiu depois de ter perdido o Grenal. Pra mim, devia ter caído há muito tempo, de novo, né? Esperaram, ele caiu na Copa do Brasil, já devia ter sido demitido. Esperaram ele cair na Libertadores, esperaram ele perder o Grenal, né? Pra aí demitirem ele. Então acho que assim, foi uma situação muito tardia. O Inter brigou pra não cair até o final do campeonato, fez um milagre. E, cara, eu acho que foi isso. Pra mim, algumas peças têm que vazar. Não tem mais muito o que falar, não, né? O Inter foi de candidato a título para quase rebaixado, né? E aconteceu um milagre pro Inter não cair. E eu falei nas últimas rodadas que o Inter perdia pro Vitória. O Inter perdia pro Vitória,
O Inter perdia pro Vitória, ganhava do Ceará, perdia pro Vasco, perdia pro São Paulo e ganhava do Bragantino. E tudo que eu falei aconteceu, né? Só não sabia o que ia acontecer nos resultados paralelos, né? Mas assim, tiveram jogos que o Inter vacilou demais. Por exemplo, aquele jogo contra o Bahia que o Inter abre 2-0, né? E aí deixa sofrer empate. O jogo contra o Santos que o Inter faz 1-0 e perde uma porrada de chance e deixa o Santos empatar em 1-1, né? Se ganhasse aqueles 2 jogos, já não teria o problema. Teria escapado. Né? Não teria problema nenhum. Mas não, né? Quis insistir, quis fazer o bagulho, enfim. Foi isso. Inclusive o Ceará e Bragantino acho que foram os 2 únicos times que perderam as 2 partidas pro Inter, né? Fica aí a vergonha pra esses caras. As únicas 2. Enfim. Agora vamos fazer uma análise aí do elenco. Rocher, pra mim, tem que ficar, porque esse preparador de goleiros é muito ruim. Eu acredito que o Rocher possa melhorar o potencial dele. Ele tava jogando lesionado. Ele é um bom goleiro. Porque, cara, entra o Rocher, ele é horroroso, tem que tirar, bota o Antony. Bota o Antony, ele é horroroso, tem que tirar, bota o Ivan, aí ele começa a falhar também. Então o problema acho que é no preparador de goleiros, que eu nem sei quem é, mandaram o Daniel Pavão embora, sabe, fizeram um monte de cagada, porque essa diretoria tudo que faz é errado, tudo que faz é uma bosta. E isso também é all inclusive, o pacote de cocô na direção é all inclusive. Eles cagam o principal, o sub-20, o sub-17 e o feminino. O sub-17 só não foi rebaixado, porque não tem rebaixamento no sub-17. O sub-20 foi rebaixado e o masculino quase foi rebaixado. E o feminino, que era um dos melhores times femininos do Brasil, não ganha nada, não é porra nenhuma, nem disputar como consegue disputar, não compete com nada. Mas enfim, essa diretoria, o pacote de bosta é all inclusive dentro e fora de campo. Mas enfim, pra mim, dos 3 goleiros, o único que eu dispensaria é o Antony, tá? Porque eu acho que ele é jovem, dá pra render alguma coisa ainda. O Ivan também vai nessa, mas eu acho que os 3 goleiros podem se recuperar. Então se ficar com os 3, tá tudo certo. Lateral direita, Alan Benítez, pra mim, manda embora, não sei nem porque que veio, é ruim, né? O Aguirre, eu acho que ele é bom jogador, né? Ele não é horrível, ele não é craque, mas ele é esforçado, eu acho que ele serve. Só que o titular para aquela posição é o Bruno Gomes. O Bruno Gomes não deve jogar de volante, deve jogar de lateral direito, porque ele é melhor que o Aguirre. Só que o problema é que ele é um dos melhores volantes que a gente tem também, né? Mas isso aí a gente vai analisar lá na frente. Zaga, Vitão já tá indo embora, né? Vitão já tá indo embora, eu acho que tem que trazer alguém a nível dele para repor, mas provavelmente não vai ter dinheiro, mas é um bom negócio mandar o Vitão pro Flamengo, né? E mais o perdão da dívida do Thiago Maia por acho que 7 milhões de euros. Só que eu só não entendi uma coisa, quando eu falei que o Vitão era melhor que o Léo Ortiz, vieram falar que eu tava errado, que eu só tava falando isso porque ele era do Inter. Por que o Vitão tá... Por que o Flamengo quer contratar o Vitão agora se tem o Léo Ortiz lá? E o Léo Ortiz já é reserva do Flamengo, que é o titular é Danilo e Léo Pereira. Então, se o Léo Ortiz é melhor que o Vitão, por que o Flamengo quer contratar o Vitão? Não entendi. Mas enfim, tá falando... Eita porra, quase caiu a luz aqui. Tá falando que tá negociando com o Léo Duarte, aquele que jogou no Flamengo, acho que jogou no Lille também, o time francês, sei lá. Eu lembro desse cara jogando no Brasil. Ele jogou no Flamengo também, o Léo Duarte. Tá negociando com ele, diz que o Vitão parece que vai embora mesmo. Não queria que o Vitão fosse embora, mas não ia ter jeito de segurar ele, né? Gabriel Mercado, pra mim, tem que continuar. O Vitor Gabriel também. E pra mim, manda embora Juninho e Cleiton Sampaio. O Juninho foi uma decepção, não entregou o que a gente esperava dele. E o Cleiton Sampaio consegue ser pior que o Rohel, né? Ele é ruim, horroroso, horrível, tem que ser dispensado, né? Lateral esquerda, Ramon tá voltando do Vitória, já tem que ir embora de novo. O Inter gastou 9 milhões de reais nele, não joga, é ruim, é horrível. Bernabé pra mim fica, apesar da temporada abaixo que ele fez, ele não é mau jogador, eu não acho que ele seja mau jogador, né? Eu acho que ele pode recuperar a forma e quem sabe voltar a ser o Bernabé que ele foi em 2024 no ano que vem, em 2026, mas não sabemos. Meio campo, Bruno Henrique, aparentemente já está indo embora. Eu gosto muito do Bruno Henrique, gostei quando ele chegou. Ele jogou bem no primeiro ano que ele veio.
mas ele virou um carimbador de notas, recebe, toca, burocrático, já dando hora extra, já tava ficando velho. Aparentemente ele tá indo embora. Eu acho que ele seria bom para manutenção, porque ele é experiente, né? Ele é experiente, só que ganha um salário alto, já tá velho, né? E também não tava entregando tanto futebol, então acho que ir embora dele tá bom. Thiago Maia não entregou o futebol também, mas até aí também ninguém entregou futebol essa temporada, né? Thiago Maia, eu acho que eu queria que continuasse, porque eu acho ele um bom volante. Eu acho que ele pode render muito mais do que ele está rendendo, talvez agora na mão do Pesolano, né? Que o Pesolano também é um técnico que vem agora, fez um bom trabalho no Cruzeiro. Mas não ganhou nada, mas técnico se analisa por trabalho e não por títulos, né? O Abel, quando chegou no Inter, também não tinha ganhado nada, campeão da Libertadores, campeão mundial. Pesolano, acho que pode, ele tem essa característica de tirar o melhor dos jogadores dele. E o Thiago Maia é um jogador de qualidade. Ele jogou bem com o Roger no Gauchão, né? E eu acho que agora com o Pesolano ele pode entregar, então eu manteria ele. Luiz Otávio, infelizmente, já foi vendido por Orlando City. Gostaria que continuasse, né? Por quê? Porque agora sobrou quem pra gente? Além do o Bruno Henrique, provavelmente já tá indo embora, o Thiago Maia deve ficar. Tem o Bruno Gomes, que pode jogar por ali, mas de novo eu acho que ele vai jogar na lateral direita. E ele fica com o Richard, que não devia nem ter vindo, e o Ronaldo, que fez boas partidas no Gauchão, mas depois fudeu com tudo. Ele basicamente eliminou a gente na Copa do Brasil com aquele erro que ele teve lá, né? Então, assim, Richard e Ronaldo para mim deviam ir embora, e aí venderam o Luiz Otávio a 3 milhões de euros, que não paga um mês da folha salarial do Inter. Venderam o moleque por banana, pichincharam o moleque, como já é de praxe dessa direção. O Luiz Otávio já foi para o Orlando City, infelizmente, gostaria que ele continuasse, né? Mas fez a dedicatória lá pro Inter e tal. Enfim, Thiago Maia para mim continua, Bruno Henrique deve ir embora, o Luiz Otávio já foi embora, Richard e Ronaldo para mim também tem que ser dispensado, os dois. Mas acho que nenhum dos dois vai ser dispensado, os dois vão continuar e tal, enfim. Porque ganham salário baixo, são ruins pra caralho. O Richard não entregou nada, né? Não entrega nada, é um jogador problemático. E o Ronaldo é ruim, né, cara? O Ronaldo é ruim, chegou a se destacar no Gauchão, mas o Gauchão não é parâmetro para muita coisa, né? Depois nós vemos ali o Oscar Romero, também já tá indo embora. Eu gostaria que ele continuasse, acho um bom jogador, mas também não fez muita coisa por nós, né? Então já tá indo embora. No ataque, eu não vou lembrar de todo mundo aqui não, tá? Então já adianto. Alan Patrick deve continuar, foi o nosso melhor jogador, apesar dos pesares. Em muitos jogos ele não entregou o que a gente esperava, ficou devendo, mas é o nosso melhor jogador, não tem jeito, não dá para dispensar o Alan, né? E o Alan Rodrigues é também, acho que um dos nossos melhores meias. Foi uma contratação muito boa, foi uma das poucas contratações que rendeu, que deu certo, né? O Alan Rodrigues é muito bom jogador também, tá certo? E deve continuar ali. Eu acho que um meio campo, talvez com o Thiago Maia, jogando o que sabe jogar, Alan Patrick e Alan Rodrigues, acho que pode dar bom. E no ataque tem o Vitinho, que pode ser que vá embora, né? Porque ele não pertence ao Inter, eu acho, ele é do CSKA ainda. Então o Inter teria que comprar ele ou fazer um empréstimo de novo. Carboneiro deve ir embora também, porque ele vale 4 milhões de euros. Mas eu acho que tinha que continuar com os dois. Vitinho, que para mim foi a grande surpresa da temporada. Ninguém esperava que o Vitinho fosse jogar o que jogou. E ajudou bastante a gente, fez gol em Libertadores, né? Fez gol importante em Gauchão, aqueles 2 gols que ele fez contra o Caxias na semifinal, nos ajudou bastante, né? E é um jogador que entrega muito, ele corre, ele é um bom jogador, ele dribla, ele passa, ele chuta, né? É um jogador veloz. Tem o Carboneiro também, que eu acho que tem que continuar com os dois, Vitinho e Carboneiro. O Carboneiro, ele é muito bom jogador, só que às vezes ele é meio relaxado, às vezes ele é largadão, então acho que tem que botar o dedo dele na tomada e falar, continua aí. Só que o problema é que ele é 4 milhões de euros para comprar do Racing, né, mano? Então a gente tem que negociar com o Racing e ver se dá para tirar um preço menor, até porque tem outros times que interessados nele, acho que o Palmeiras estava querendo ir atrás do Carboneiro. Mas enfim, ele é um jogador que eu acho que deve permanecer. Permanecendo Vitinho e Carboneiro, acho que a gente está bem.
né? O Tabata é um jogador que para mim pode ir embora, já nunca entregou muito futebol pelo Inter, fez um gol muito importante pra gente, aquele gol contra o Vitória, mas também acho que ele fez gol contra o Fortaleza no jogo que a gente ganhou de 2-1, mas também só, não fez muita coisa não, então o Tabata acho que pode ir embora, né? Ricardo Matias está sendo negociado aí com a Arábia, infelizmente, eu também gostaria que ele continuasse, para mim devia ser o titular do time, porque o guri é muito bom. E o Borré, cara, eu acho que eu acredito ainda que o Borré possa se recuperar, tá? Ele tem uma média terrível esse ano. Ele fez menos gols do que o Vitor Gabriel, que é zagueiro. E ele fez, assim, alguns gols inúteis, né? Ele faz um gol contra o Flamengo num jogo que estava 3-0 o Flamengo, ele faz um gol 3-1, inútil, não mudou de nada. O gol mais útil que ele fez esse ano foi na classificação da Libertadores, o gol contra o Bahia, né, que deu a classificação para a Libertadores para nós, mas era melhor ser eliminado naquele grupo lá do que fazer o que fez nas oitavas, com o negócio do papel picado e tal, enfim. Mas, enfim, o Borré, né, o artilheiro dos gols inúteis, né, esse ano foi isso, artilheiro dos gols inúteis, ele fez gols, fez um gol contra o Juventude também, quando já estava 2-1 pro Inter, 2 gols do VG. E aí, meu irmão, eu acredito que ele possa se recuperar. Jogadores se recuperando, o Thiago Maia, o Rochi, o Thiago Maia, o Bernabé e o Borré, eu acho que a gente tem alguma esperança, talvez, pro ano que vem. Mas, assim, a minha expectativa para... Se você ver o vídeo que eu fiz em 2024, minha expectativa para esse ano era 0. Esperava que a gente fosse no máximo ganhar um gauchão, foi o que aconteceu. Minha expectativa pro ano que vem é só não cair. Não precisa ganhar o gauchão, deixa o Grêmio ganhar. Pode ganhar. Não caindo tá bom. Copa Sul-Sudeste seria um bom título se a gente ganhasse também. Mas se tratando dessa diretoria, eu acho bem provável que a gente caia para um Ituano da vida na primeira fase. Porque essa diretoria adora passar uma vergonha, né? Não sabe chegar em final, quando chega em final, perde. Então, se a gente ganhar a Copa Sul-Sudeste, ganhando o Gauchão, a Copa Sul-Sudeste e não sendo rebaixado, já é a melhor temporada do Inter de Alessandro Barcelos. Pra vocês verem o nível que a gente tá. Minha expectativa pra temporada é 0. Eu só não quero cair, né? Ou brigar pra não cair de novo. Tentar pelo menos uma classificação pra Sul-Americana. Pra próxima diretoria que vir, que se Deus quiser, não vai ser dessa corja do Alessandro Barcelos, para que eles tenham alguma coisa. Uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana pra jogar, um brasileiro, Série A. Porque se entregar o time na Série B, a gente não sai de lá tão cedo. Com essa diretoria, não vai sair. Com as coisas que essa diretoria entregou, não vai sair de lá tão cedo. Enfim, é isso, né? Essa minha análise aí da temporada do Inter, tentei ser breve, não consegui. Quando se trata de futebol, eu falo demais, e de Inter, ainda assim, é isso. Se você é colorado igual eu, comenta aí o que você acha que vai... se não, comenta aí só o que você acha, o que vai acontecer com o Inter nessa temporada. Mas é isso. Deixa aquele like, bota aqui se inscreva no meu canal. Siga no meu Instagram, @EduGouveia, _música, tá certo? Então é isso. Valeu. Falou.